Dia 1 de janeiro de 2022, fez 42 anos que aconteceu o sismo de 80. Ferrer Penec era o presidente da Junta de Freguesia do Topo nesse ano e tem ainda bem presente o momento em que tudo isto aconteceu. Eu, por muita sorte, tinha acabado de chegar, tinha tratado das minhas vaquinhas e tinha acabado de chegar à minha casa, que é ali em frente do Império, que é do Sr. José. Eu morava ali, foi quando eu casei, fui para ali morar. E eu tinha acabado de chegar à casa, tinha um portão que dava para a casa de São António Tomé, esse portão é que a gente se servia. Eu tinha acabado de entrar, deixei o portão fechado, e tinha acabado de entrar e estava no quintal. Logo, passados poucos minutos, eu estava ali mesmo no quintal e às tantas sinto aquela mexida, apercebi-me logo que se tratava de um tremor de terra. E a casa do Sr. Manuel da Baleia, que é conhecido por Sr. Manuel da Baleia, toda está lá, à frente da casa, abria fendas nas paredes, era pedra grada e abria fendas na parede. Eu tive uma sorte muito grande, foi que eu, assim que senti que era um terremoto, quando eu cheguei, fui tratado do lugar, quando cheguei, vi as minhas duas filhas, uma de 5 anos e outra de 7, a brincarem na escadaria do Império. Eu, assim que aquilo começou, automaticamente eu pensei logo nelas, que elas estavam lá, que iam vir para casa a correr com medo daquilo. E eu desci o balcão em 2 pulos, abri a porta para a rua e elas já vinham a correr para entrar no portão. E eu agarrei-as pelos braços e levei-as para o centro do largo, porque ali no centro era fácil de não ser atingido por pedras das casas. E aguentei ali até que passaram os segundos de terremoto. Eles dizem que foi 20 segundos, eu não me apercebi quanto é que tinha sido. Aguentei-as, assim que aquilo esperei um bocadinho para ver se dava alguma réplica, e deu uma logo a seguir. Deu uma réplica mais fraca do que o primeiro. Assim que deixei passar mais um bocadinho, e então peguei nelas e vim trazê-las a casa. Quando fui abrir o portão para ir para casa, tinha caído a empena da casa, por trás do portão, tinha caído a empena, que, se não tinha tido a sorte de estar em casa, elas talvez tivessem sido apanhadas por isso, porque elas vinham já a correr para entrar no portão. E a casa aguentei, e portanto tive uma sorte muito grande nessa parte. E o senhor perguntou, foi... Onde é que estava nesse dia? Depois estava no quintal e foi assim. Mas depois elas queria trazê-las para casa e já não pude abrir o portão porque estava obstruído com pedras que tinham caído da empena da casa. Tivemos que... As pedras também do quintal também caíram para o caminho, aquele caminho que vai para a casa do Sr. José Sostinho. E nós, para irmos para casa, tivemos que subir pelas pedras acima para ir para casa. Estava a minha esposa em casa, mais a mãe dela, que quando se aperceberam daquilo, estavam sentadas lá no sofá e deixaram-se ficar. Não tentaram fugir. Porque, fugindo às vezes é pior. E ela calhou que aquela parte onde elas estavam sentadas não caiu nada. E então, nessa altura, já fiquei ali, deixei as pequenas em casa e saí. Nessa altura era o presidente da Junta de Freguesia e saí para me perceber o desastre que tinha acontecido fora. Ali atrás do Império, tinha ali uma casa de 2 andares. O balanço que o tremor de terra deu, despejou a casa para o caminho, para a estrada. Entre o Império e a casa do Sr. Manuel Jacinto, ficou aquilo obstruído com pedras gradadas, daquela que eram pedras de pedra grada, ficou o caminho obstruído ali. E depois, então, quando quiseram passar, tiveram que desviar umas pedras e coisa assim, mas naquela altura ficou tudo tapado o caminho. Foi a mais destruída. A mais destruída foi esta, porque Santo Antão também destruiu algumas casas. Mas aqui, aquilo que pegou mais forte foi ali para a zona do Campo do Norte. Dizem que passava ali
não sei como é que se chama aquilo, aquilo tem umas falhas, e passava ali uma falha que vinha do farol e passava no canto norte, essa falha passava no canto norte. E a zona de canto norte, e Engenho, e Cancela d'Água, aquela zona ali em cima foi que se aguentou melhor foi aqui, a própria Vila do Topo foi a que se aguentou melhor. Como presidente de junta da freguesia do Topo, viveu de perto este acontecimento e contou-nos como foram os dias seguintes ao abalo nesta ponta da ilha. Os dias seguintes foi assim. Nós temos essa parte naquele dia. Naquele dia eu fui ver onde é que havia pessoal que precisasse de socorro, e o primeiro desastre foi na casa ali do Sr. José Pedro, a cara do Sr. José Octávio, o pai do Sr. José Octávio. A esposa dele, mais a filha, tentaram sair, caíram a empena da casa, da porta da rua. Tem um balcãozinho para subir para a porta da rua, caíram em pena, esfacelou a perna da senhora, da mãe, ficou bastante esfacelada, e acho que no peito também caiu pedra no peito, e a filha então também ficou ferida. E então agora como é que se resolveu o caso? Aqui não havia nem bombeiros nessa altura, não havia bombeiros, não havia ambulância, não havia nada disso. Foi o Sr. Manuel Adriano, que era o seu vizinho, o Sr. Manuel Adriano tinha uma caminhonete que fazia transporte de mercadorias e tudo, é que se prontificou a ir levar as duas feridas ao Hospital das Velas. Eu também acompanhei, numa caminhonete de carga, tinha uma lona por cima, e a gente ia aguentando a lona para abrigar as feridas, iam assentadas lá na caixa da caminhonete. O vento mexia muito com o oleado, e o Sr. José Faustino ia ali ao meu lado também, e ia aguentando a mão da senhora para ela tomar confiança de que estavam a protegê-la e que estavam a tratar de ver se a salvavam. Quando nós íamos a meio caminho das Velas, o Sr. José Faustino deu-me sinal que ela tinha sucumbido, parou o pulso parou, e foi o que aconteceu mesmo. Quando chegámos às Velas do hospital, quando a foram retirar, já estava cadáver já. A filha ficou hospitalizada, e ela faleceu, depois foi o enterro no dia seguinte. Ferrer Penec falou-nos um pouco das várias entidades que se deslocaram à ilha, como foi o caso do general Ramalho Enes, que foi o primeiro a chegar à Vila do Topo. Poucos dias depois visitou o Topo o primeiro-ministro Cavaco Silva. A primeira entidade que chegou aqui foi o senhor, o Presidente da República, o senhor engenheiro Ramalho Enes, o engenheiro nada, o senhor general Ramalho Enes, que chegou aqui em primeiro lugar, veio no helicóptero. Deve ter vindo no avião para a terceira, depois veio de helicóptero para aqui. Aqui não tínhamos campo assim para pousar o helicóptero, pousou ali atrás da casa dos Tiagos, tem ali uns cerrados, e ali é que eles pousaram. E nós fomos ali recebê-lo, e ele viemos até aqui à vila, e ele teve a presenciar os estragos, e então manteve muito tempo. Passado poucos dias, pouquíssimos dias, tivemos a visita, então já vinha o primeiro-ministro, que era o senhor Cavaco Silva, e trazia na sua companhia também o Ministro das Finanças. Esses já vinham para tratar do assunto da realidade das coisas, para tratar de restabelecer a acomodação do pessoal da freguesia. E então ele
prometeu o Sr. Presidente da Câmara, que nessa altura era o Sr. Professor Nemésio Serpa, prometeu que ia ajudar a população a solucionar este desastre, e então nessa altura ficou combinado que o Governo da República ia comparticipar em materiais, ferro, cimento e areia, ia participar em materiais grátis para a população. A Câmara é que ia transportar esses materiais para a casa das pessoas que necessitassem e também estabeleceu uma linha, não se limitou só aos materiais, estabeleceu uma linha de crédito para quem quisesse fazer uma casa nova ou reparar as casas que estavam mais ou menos em condições de poderem ser reparadas. Tinham acesso a essa linha de crédito com um juro, era um juro quase simbólico, nessa altura para as pessoas mais pobres era 1% que pagavam de juros só, e era a longo prazo de 30 anos para pagar o empréstimo. Havia pessoas que já tinham dinheirinho debaixo de colchão, como a gente dizia, esses precisavam puxar o dinheirinho para fora do colchão e começaram a trabalhar sem precisar de empréstimo, mesmo não quiseram pedir. E os outros que não tinham dinheiro nenhum se foram para o empréstimo, mas ainda houve alguns que não tinham depois dinheiro para pagar as prestações do empréstimo. E para esses o Governo mandou fazer bairros, o bairro daqui da Vila, a bairro da Vila, e o bairro do Engenho, para acomodar essas pessoas que não tivessem a possibilidade de pagar o empréstimo. E foi o que aconteceu. Estabeleceram aqueles bairros. E então começou, aqui no princípio, não estava nada organizado para poderem transportar já materiais e isso tudo. Ferro era preciso vir de Lisboa ainda só. O ferro só chegou, passado já quase um mês depois é que começou a chegar o ferro. E o cimento então também foi bem mais cedo que o ferro. Acontece é que o cimento, a parte da zona do topo foi a zona mais necessitada e que apanhou uma derrocada maior, precisava de cimento para estabelecer as casas, mas acontece é que nós estávamos aqui numa situação muito isolada na Ponta do Topo, que os navios que traziam o cimento iam para as velas. A gente aqui só tinha o Sr. Manuel Adriano, que era o transportador de coisas, de mercadorias, que as pessoas que falavam era sempre com ele. Ele ia de manhã, quando vinha um navio com cimento, ele ia de manhã lá abaixo às velas, dava a requisição para levantar o cimento do navio. Acontece é que ele fornecia o cimento e vinha trazer o cimento do topo, e a caminhonete trazia 70 sacos de cimento, chegava aqui, depois tinha que ir outra vez lá abaixo. Na melhor das hipóteses, conseguia mais uma carradinha de cimento. E o navio ia-se embora e descarregava o cimento todo aqui, uma parte a Câmara ficava com ele, para as pessoas que quisessem ir lá pescar, então já era à custa da pessoa que tinha que pagar o transporte, e a coisa retardou, a construção aqui do topo retardou-se um bocado por falta do cimento, porque acontece é que o Rosário também foi afetado, e as requisições que o fiscal passava às pessoas do Rosário que precisavam, eles ali a 2 passos do navio iam lá buscar, se forneciam-se de cimento, mais do que precisavam às vezes se calhar. E nós aqui sempre com dificuldade de cimento, mas com mais devagar e tudo, mas chegou-se ao fim da reconstrução. O medo, naquele dia, fez com que várias pessoas viessem para a Vila do Topo, vindos do Canto Norte, Engenho e outros sítios da freguesia, abrigando-se com receio que se repetisse outro sismo. 2 meses depois, saiu a última pessoa da casa do Sr. João Teodoro Brasil. O princípio, a primeira, no dia 1, quando foi aquele terremoto, as pessoas ali, a gente faz contas no Canto Norte para aqueles lugares. Muitos vieram lá armados aqui para a vila,
com receio de ainda repetir outra vez, repetir mais tremores de terra, vieram para aqui para a vila, e sempre se abrigavam melhor, sempre tinha casas que não tinham apanhado tanto prejuízo, e então descobriram aqui uma casa, que é a casa do Sr. João Teodoro Brasil, que ele estava para a América, já tinha feito aquela casa há pouco tempo, e estava para a América, a casa estava fechada, e deixaram a chave, ele deixou a chave aqui, uma pessoa, já não sei quem foi, e as pessoas começaram, viram que a casa estava intacta, e começaram a se juntar ali, e então a pessoa que tinha a chave, não sei se era o Sr. José Ronaldo, eu sei que uma pessoa que tinha a chave, e a pessoa abria a porta, e mandou abrigar as pessoas lá dentro. Ele tinha lá as suas bebidas e aquilo tudo, ainda no fim acabaram por estragar algumas coisas, mas a Câmara pagou os prejuízos. Mas as pessoas meteram-se lá, aqui a vila, praticamente a vila do topo, foi tudo para lá, pouca gente ficou nas suas casas com receios a repetir mais alguma coisa. E os da parte rural, as casas tinham caído, as coisas ficaram debaixo dos escombros do teto da casa, da madeira e das pedras, e eles tinham lá as suas coisas, e então alguns quiseram ficar lá. E ficaram encostados à parede de quintal, a parede mais alta tinha para abrigar do vento norte, e ficaram encostados à parede de quintal, e no outro dia de manhã começaram a esgravatar nas suas coisas para ir a ver se encontravam alguma coisa ainda, salvar alguma coisa que ficou debaixo dos escombros. E então, logo imediatamente, naquela altura estava muito mau tempo, o mar não permitia a navegação da terceira para aqui para trazer barracas e tudo para instalar, mas eles fizeram das tripas coração, e eles vieram com mau tempo mesmo, os soldados do exército, foram os primeiros a chegar aqui, da terceira, vieram com as barracas de lona, e eles próprios é que montavam as barracas, e as pessoas começaram a se acomodar nas barracas de lona. Chegou também barracas da Marinha, também acomodaram alguns, e o seu presidente da Câmara, o seu professor Mésio, que ele é oriundo do Pico, tinha conhecimento lá com fulanos que vendiam madeiras. Ele primeiro tentou ver se vinha madeira de São Miguel para fazer barracas de madeira, que sempre era uma construção melhor do que a barraca, com o vento a mexer, toda a noite a mexer, e às vezes desmanchava-se a barraca. E ele conseguiu, não conseguia de São Miguel, e então falou com uma pessoa que ele tinha lá, conhecimento no Pico, para ele mandar um carregamento de madeira para aqui, de criptoméria, desta madeira dos Açores, para começar a fornecer madeira para as pessoas que quisessem fazer a sua barraca. As pessoas não optaram pela barraca em relação à barraca de lona, preferiram a barraca de madeira. E fizeram umas tantas barracas aqui. Ainda não sei se há alguma ainda em pé desse tempo ainda. Portanto, nos primeiros dias, na parte do alojamento foi assim, com barracas e tudo, e então era o batalhão que tinha vindo para a casa do Sr. João Teodoro. Ali é que as pessoas tinham confiança, era uma casa forte, com paredes fortes e tudo, as pessoas estavam com confiança, e por lá eu também próprio também estive lá, aquilo manteve-se lá pessoal, até talvez cerca de 2 meses depois é que saiu a última pessoa de lá, que não tinham possibilidade de fazer de outra maneira, e que estavam bem acomodados e deixaram-se ficar. O dono aceitou perfeitamente o caso, e nessa altura a gente também estava preocupado, não foi só com o alojamento, era comidinha para as pessoas comerem. Não tinha nada aqui, não havia nada aqui para comprar, as mercearias fecharam, e então já no dia seguinte, o terremoto, já havia pão lá debaixo
a Cruz Vermelha tomou conta do caso e mandou fragmentos com pão e começaram já a angariar géneros alimentícios e então formaram aqui na Casa do Povo, que era a Casa do Povo ali no Convento de São Diogo, formaram ali duas equipas, uma de masculina e outra feminina. A masculina era que distribuía os géneros alimentícios para as pessoas que precisassem, iam buscar géneros alimentícios. E a feminina é que tratava da questão das roupas, os colchões, forneceram colchões naquela altura, não eram estes colchões de molas altos nem nada, eram os colchõezinhos de espuma de nylon, de algadinhos, mas pronto, é melhor que estar deitado no chão. E as pessoas começaram a pedir colchões e mesmo lá na casa de coisas, punham o colchão no chão, na casa do Sr. João Teodoro, a casa é muito grande, eram os colchões espalhados lá no chão, as pessoas dormiam lá nesses colchõezinhos. Até acontece uma coisa interessante, é que as pessoas criaram um colchão e os distribuidores não queriam dar tudo a uns e nada a outros, e iam controlando a distribuição. E depois, não sei quem é que veio com uma ideia de dizer que eles que não desembarcassem os colchões assim à má lei, porque daqui a dias ia aparecer os colchões dos tais bons de molas, e depois esses que apanharam daqueles delgadinhos já não apanhavam os de molas eram para as pessoas que não tinham apanhado, e a coisa controlou melhor um bocadinho. E no fim os de molas nunca apareceram até hoje. Na opinião do antigo presidente de junta, o abalo foi bom para quem escapou com vida. Foi mau para quem se sucumbiu neste dia de 1980. O abalo foi bom para aqueles que escaparam com vida. E então o pior foi as pessoas que sucumbiram ao terremoto, as famílias deles. Os que morreram, coitados, morreram, não sentiram mais nada, mas as famílias é que ficaram preocupadas com a situação. E sabe-se perfeitamente quando a gente perde um ente querido, aquilo mantém-se durante muito tempo a pessoa aflita por causa da situação em que está. E então, como é que se estava a dizer? Era o antes e depois. O antes e depois, pois. As pessoas que começaram a tratar da sua acomodação, os que tiveram possibilidade fizeram uma casinha nova, não fizeram uma casinha nova. Os que não tinham possibilidade foram esperando pelo bairro, chegaram às casas do bairro, e elas chegaram, dos dois bairros, do Engenho e do Topo. Alguns ainda ficaram nas barracas de madeira com a esperança de reparar a sua casa e depois mudar para a sua casa. E então o caso foi esta: a situação melhorou, de uma maneira geral, melhorou toda na questão das habitações. Nós íamos aqui para o Monte da Vila, a gente não sequer sabia onde é que estavam as casas, propriamente não andávamos pela presença das casas, porque eram casas sem ser rebocadas, pedra sobre pedra, confundiam-se com a cor da paisagem e não se dava por isso. Depois, quando eles começaram a dar um material, essas casas que ainda tinham as paredes inteiras foram rebocadas, as novas foram completamente bem construídas, tinham fiscais que não deixavam fazer como quisessem, pintadas. A gente hoje passa aí e sabe que ali mora muita gente, que é o caso de São Tomé. Então era assim, em São Tomé a gente passava, quando ia para Calito, para as varas, passava por lá e não andava quase presença de casa, era só ali naquela rua principal de São Tomé que se viam umas casinhas assim, coisa. De resto, mais para baixo, um bocado não se dava pela presença das casas. Agora a aparência é completamente diferente. A aparência e a comodidade, porque acontece isto. Eu estive aqui no Topo, 17 anos solteiro.
e estive hospedado ali, na casa ali da mãe de Sr. José Octávio. Aqui no topo, quando eu cheguei aqui, não havia um único quarto de banho em casa nenhuma. Não havia uma única casa que tivesse um quarto de banho. A gente usava, era umas telhas grandes de zinco, e tomávamos banho, era naquelas telhas de zinco. Só depois do terremoto, não é que a coisa, hoje em dia, qual é a casa que não tem um quarto de banho? Não se encontra propriamente. Portanto, melhorou a construção, melhorou imenso. Melhorou na totalidade propriamente, não tinha nada desses benefícios destes tempos modernos. Porque antigamente era assim, antigamente não tinha dinheiro para fazer quartos de banho, nada disso, iam para o quintal, despejar o bacio e lá iam vivendo assim. Até a própria estação de Correios, eu vim para aqui para a estação de Correios do Topo, na estação, quando eu cheguei, tinha um quarto de banho. Só depois do passado meio dúzia de anos, é que eles fizeram um quarto de banho na estação dos Correios. Portanto, as casas particulares era a mesma coisa. Portanto, o melhoramento foi total mesmo. Penec realçou que, tirando a dor destes dias, depois do abalo houve uma mudança para melhor nesta ponta da ilha, na vida da população. Por exemplo, é disso, tira-se para fora a dor que as pessoas suportaram dos entes queridos que faleceram. Fora disso, foi só melhoramento, porque as pessoas ficaram mais bem instaladas e deram trabalho. Naquela altura, quando fizeram a casa ali do Sr. João Teodoro, era o Sr. João Natal que tinha aí 2 homens ou 3 a trabalhar por conta dele. De resto não havia equipas como há agora, não havia equipas de mestres para fazer obras. A primeira casa que se consertou aqui foi o Correio do Topo. Não tinha muito prejuízo, mas foi a primeira foi o Sr. Jorge Venâncio. O Sr. Jorge Venâncio juntou aí meia dúzia de homens que nunca tinham trabalhado nas construções, mas ele era pedreiro. Ele sabia trabalhar bem na construção. E orientando aquilo, aqui ensinando como é que eles haviam de fazer e tudo. Naquela altura, formaram-se aqui uma chusma de pedreiros, que foi uma coisa muito. Tudo era pedreiros, quase. Eu lembro-me ali e quando comecei a minha casa naquele tempo, trabalhou aqui o senhor João de Lemos, o senhor José Torres, o pai do Fernando, o senhor João Refinho, o pai do Fernando, gente que nunca tinha trabalhado nas construções. Tudo era mestres. E, portanto, eles progrediram, até os próprios trabalhadores progrediram no seu trabalho. Imagem e entrevista Maurício de Jesus, a Rádio Ilhéu, na Vila do Topo, na Ilha de São Jorge.